Você já sentiu que o mundo está mudando rápido demais? Como se estivéssemos nos aproximando de algo inevitável. Guerras que se multiplicam. Desastres naturais cada vez mais intensos. Crises políticas e econômicas abalando nações inteiras. Se parece que o caos está tomando conta, saiba que isso pode não ser uma simples coincidência. E se tudo isso já estivesse previsto há milhares de anos? A Bíblia, um dos livros mais antigos e estudados da humanidade, contém profecias que podem estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus já alertava sobre os sinais do fim dos tempos. O livro do Apocalipse descreve eventos que se assemelham ao que vivemos hoje. E se as recentes aparições de OVNIs forem algo muito maior do que imaginamos? Isso mesmo! Além das catástrofes e crises mundiais, há quem acredite que a Bíblia possa conter pistas sobre fenômenos misteriosos, como extraterrestres e seres interdimensionais. Será que estamos caminhando para o momento mais decisivo da história? O fim dos tempos já começou? Prepare-se, porque hoje, no livro do Aprendiz, vamos explorar algumas das profecias mais chocantes e surpreendentes das Escrituras. Algumas dessas revelações podem desafiar tudo o que você acredita e mudar sua visão sobre o futuro. Fique até o final, porque o que vamos revelar pode te deixar arrepiado. Para começar, precisamos entender como as profecias bíblicas se aplicam aos eventos atuais. A Bíblia já nos alertava sobre um tempo de guerras, pandemias e catástrofes naturais. Mas será que estamos vivendo esse momento agora? No livro de Mateus, capítulo 24, Jesus advertiu seus discípulos sobre os sinais que antecederiam o fim dos tempos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o que vemos hoje? Conflitos armados se intensificando em diversas partes do mundo, com tensões globais atingindo níveis alarmantes. Crises econômicas impactando milhões de pessoas, gerando inflação, desemprego e instabilidade. Desastres naturais cada vez mais frequentes e destrutivos, incluindo terremotos devastadores, furacões e mudanças climáticas extremas. Pandemias globais que colocaram o mundo de joelhos e reacenderam discussões sobre vulnerabilidade humana. Especialistas afirmam que nunca antes na história moderna enfrentamos um período tão turbulento, com tantos acontecimentos simultâneos de grande impacto. Mas e o Brasil? Será que existe alguma profecia que se aplica diretamente ao nosso país? Embora o nome do Brasil não seja mencionado diretamente nas Escrituras, muitas profecias falam sobre nações que se levantarão e cairão, líderes que surgirão e crises que abalarão os povos. A ascensão de líderes políticos controversos, escândalos de corrupção, crises econômicas e mudanças sociais profundas podem estar dentro das previsões bíblicas. Será que estamos nos aproximando de uma transformação global que afetará diretamente nossa nação? E não para por aí. Alguns estudiosos acreditam que profecias sobre sinais nos céus também estão ligadas a eventos recentes. Os relatos sobre OVNIs e extraterrestres podem ter sido previstos nas Escrituras? Nos próximos capítulos, vamos explorar passagens bíblicas que podem revelar respostas surpreendentes sobre esses mistérios. Nos últimos anos, o mundo tem sido bombardeado por relatos de OVNIs, aparições misteriosas nos céus e supostos contatos extraterrestres. Governos já admitiram que investigam esses fenômenos, e cientistas buscam respostas para o que pode estar por trás dessas manifestações. Mas e a Bíblia? Será que as Escrituras já mencionavam algo semelhante milhares de anos atrás? Muitos acreditam que sim, e algumas perguntas intrigantes surgem.
O que a Bíblia diz sobre extraterrestres? Há passagens bíblicas que falam sobre seres de outros mundos. Esses fenômenos são espirituais ou estamos lidando com algo muito maior? Relatos bíblicos que podem indicar seres de outro mundo. Há passagens enigmáticas na Bíblia que, para algumas interpretações, poderiam ser descrições antigas de tecnologias desconhecidas ou seres interdimensionais. Um dos exemplos mais intrigantes está no livro de Ezequiel, capítulo 1. O profeta descreve uma visão impressionante. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. Ele também menciona seres de aparência sobrenatural e rodas que giravam no céu, brilhando como metal reluzente. Essa descrição levou alguns pesquisadores e entusiastas a questionarem: seria essa uma referência a uma nave extraterrestre? Outro ponto curioso aparece no livro de Gênesis, capítulo 6, onde são mencionados os nefilins, descritos como os filhos de Deus que desceram à terra e se uniram às filhas dos homens. Quem eram esses seres? Seriam anjos caídos, como muitos acreditam? Ou há uma outra interpretação possível, sugerindo uma presença extraterrestre interagindo com a humanidade desde os tempos antigos? Os OVNIs e as profecias do fim dos tempos. Nos últimos anos, com o aumento dos relatos de OVNIs e a revelação de arquivos secretos por parte de governos, muitos estudiosos começaram a fazer conexões entre esses fenômenos e as profecias do fim dos tempos. Jesus, no sermão profético de Mateus capítulo 24, alertou sobre sinais celestes incomuns antes do fim. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, angústia das nações. Seriam os avistamentos de OVNIs parte desses sinais? Estaríamos nos aproximando de uma revelação maior sobre a origem desses seres? Sejam seres espirituais, interdimensionais ou até mesmo tecnologias desconhecidas, uma coisa é certa: a Bíblia contém mistérios que podem estar mais conectados ao nosso tempo do que imaginamos. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar ainda mais essa análise e descobrir o que as Escrituras realmente revelam sobre o fim dos tempos e o destino da humanidade. Entre todas as profecias bíblicas, poucas geram tanta curiosidade e temor quanto a profecia sobre o Anticristo e a ascensão de um governo global. O livro do Apocalipse descreve a chegada de um líder que trará uma falsa paz ao mundo antes de estabelecer um sistema totalitário, onde ninguém poderá comprar ou vender sem sua marca. Mas será que esse líder já está entre nós? O Anticristo, um governante com poder absoluto. De acordo com a Bíblia, o Anticristo não será apenas um líder político, mas um mestre da enganação, alguém capaz de conquistar a confiança das nações e estabelecer um império global. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3-4, alerta: ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso significa que o Anticristo surgirá como um líder carismático, alguém que será visto como um salvador em tempos de crise. Mas, por trás de sua aparente bondade, estará um plano sinistro de controle e dominação. A nova ordem mundial, uma profecia se cumprindo? Muitos estudiosos acreditam que estamos vendo os primeiros sinais da nova ordem mundial, um conceito que aparece frequentemente em discussões sobre governos globais, sistemas financeiros centralizados e vigilância total sobre a população. A Bíblia diz que, nos últimos dias, um sistema será imposto, onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca.
Isso está descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 16-17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posta uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Alguns interpretam essa passagem como um aviso sobre um futuro sistema de controle financeiro global, possivelmente envolvendo moedas digitais, inteligência artificial e um governo unificado. Com a digitalização da economia e o aumento da vigilância, será que estamos vendo a profecia se desenrolar diante dos nossos olhos? Líderes políticos e as profecias. Ao longo da história, diversas figuras políticas foram apontadas como possíveis candidatos a anticristo, desde imperadores romanos até governantes modernos. Nos últimos anos, Donald Trump, entre outros líderes globais, tem sido citado em teorias que o ligam às profecias do anticristo. Independentemente de suas opiniões pessoais sobre ele, é fundamental entender que a Bíblia nos adverte sobre a vinda de um líder enganador. Como cristãos, precisamos estar alertas e preparados para reconhecer os sinais e as armadilhas que podem surgir no caminho. Diante de tudo que vimos até aqui, surge uma pergunta fundamental: o que podemos fazer em relação a essas profecias? A importância da preparação espiritual. A Bíblia nos ensina que a preparação espiritual é essencial para enfrentar tempos de incerteza e medo. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 de novembro, Paulo nos instrui a nos revestirmos da armadura de Deus, a fim de estarmos preparados para enfrentar os desafios e tentações que surgirão. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Ter uma vida de oração, meditação nas Escrituras e comunhão com outros irmãos na fé é fundamental para enfrentar os tempos difíceis que se aproximam. O que fazer em tempos de crise? Além da preparação espiritual, é vital também termos uma mentalidade resiliente e solidária. Nunca estivemos tão conectados como agora, e a união da comunidade é fundamental. Devemos cultivar o amor ao próximo, ajudar aqueles que estão passando por dificuldades e nos envolvermos em ações que promovam o bem-estar social e espiritual. Manter a esperança. Por fim, é importante lembrar que, independentemente do que acontecer, temos a promessa de que Deus está no controle. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, lemos: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Acreditar nisso nos dá esperança e coragem para enfrentar o futuro, mesmo em meio a incertezas. Ao longo deste vídeo, vimos que a Bíblia contém profecias que, embora escritas há milênios, podem estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Desde guerras e crises até mistérios envolvendo seres extraterrestres e a ascensão de um governo global, as Escrituras estão cheias de advertências e ensinamentos. Agora, cabe a nós estarmos alertas, preparados e firmes na fé. O que você acha sobre essas profecias? Você vê conexões com o que estamos vivendo hoje? Compartilhe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima, aqui no Livro do Aprendiz.